você soubesse me dizer até onde vai a sua fé. Todo ano, quando começa o Big Brother Brasil, todo mundo começa a perceber novamente como é o inferno quando a gente junta pessoas no mesmo lugar, para qualquer motivo que seja. Sempre que a gente pega seres humanos, coloca num lugar fechado, vai aparecer o pior que tem de cada um. E a gente aqui do lado de fora fica rindo, discutindo e debatendo sobre isso ano após ano. Durante a pandemia também a gente percebeu, né? Muita gente acabou percebendo isso. Ao não ir trabalhar e ficar em casa no home office, percebeu que a experiência de viver trancado num lugar era verdadeiramente um inferno. Mas sabe quem já tinha dito isso há muito tempo? Jean-Paul Sartre. De certa maneira, a gente pode dizer que o Sartre inventou o Big Brother. Mas como é que foi isso? Para saber, fica com a gente aqui na nossa nota literária. Bom, vamos lá. Como é que funciona a estrutura do Big Brother? É muito interessante a gente esmiuçar e falar uma coisa que é óbvia, porque a gente consegue perceber algumas nuances dela, né? Big Brother funciona assim. Eles pegam uma série de pessoas, trancam no mesmo lugar para observar de fora a gente como eles se comportam ali dentro. E aí a gente percebe que normalmente quando a gente junta seres humanos em um lugar específico, sem poder sair, eles começam a mostrar lados seus que são muito ocultos, secretos e que muitas vezes nem eles mesmos sabiam. E aí, de certa forma, a gente está chegando no objeto do nosso tema de hoje, que é uma peça do Jean-Paul Sartre chamada Entre Quatro Paredes. Essa peça ele escreveu em 1944 e conta a história de 3 pessoas que acabaram de morrer e vão pro inferno e acabam se vendo dentro de um cômodo. E dentro desse cômodo eles ficam esperando que alguma coisa aconteça, que chegue alguém com um chifrinho, ou que seja muito calor, ou que vão espetar eles com um tridente. Mas nada disso acontece. Na verdade, essas 3 pessoas aleatórias são jogadas ali dentro, num lugar que a luz nunca acaba, em que eles são incapazes de dormir e são simplesmente colocados ali. E o que a gente pode observar é que o inferno para o Sartre é justamente isso, a colocação de seres humanos dispostos em lugares frente a outros seres humanos, ou seja, impedir a solidão essencial de cada um, ou mais, uma obrigação que o Sartre faz de que cada um se confronte com o outro. E nesse confronto com o outro, o ser humano está o tempo todo de vista com um espelho para si próprio. Assim, os vícios aparecem. A pessoa que é muito vaidosa, por exemplo, ela passa a ser percebida apenas pelos olhos dessas 2 pessoas. E por ela não poder se olhar, ela passa a se olhar a partir dos olhos das outras pessoas. Uma pessoa que gosta muito de falar, ela se vê obrigada ao tempo inteiro se manifestar com palavras em direção aos outros. Então ela é incapaz de ouvir o próprio silêncio ou de ouvir a própria voz. Ela se obriga a jogar a voz dela para cima de todos os outros. Quem tá vindo Big Brother vai fazer alguma associação a isso, né? E uma outra pessoa que de certa maneira é muito frágil na vida se vê completamente tentando se ancorar desesperadamente em outras pessoas. Só que as outras pessoas não têm obrigação nenhuma de ancorar elas, né? Então, de certa maneira, nessa peça, o Jean-Paul Sartre mostra que o Big Brother, de alguma maneira, dá a ver justamente essa relação em que pessoas são obrigadas a olhar para si mesmo e olhar para os outros de maneira intensiva, a partir da potência máxima do encontro e da habitação absoluta da presença constante dos outros. E aí, o que a gente percebe é que a vida se torna um absoluto inferno. Quando a gente assiste Big Brother, muitas vezes a gente pensa, nossa, como essas pessoas estão aguentando ficar aí dentro com essa outra pessoa, essa pessoa insuportável que tá falando, e que tá brigando, e que tá dizendo, e que não se diverte. Bom, o Sartre usou uma palavra, quer dizer, uma frase, para descrever muito bem isso. Ele disse que o inferno não é um lugar quente, não é onde acontece o nosso pesadelo, não é onde as piores coisas que a gente imaginou na vida acontecem. O inferno, na verdade, são os outros. Então, como a gente vive em sociedade, na nossa solidão essencial, em que obriga a gente a querer encontrar a nossa vida no encontro com os outros, a gente descobre também que sim, o inferno, de certa maneira, são os outros. Em uma das cenas da peça, acontece uma coisa particularmente interessante. Uma das personagens, que é muito vaidosa, fica procurando um espelho para se olhar. Só que o inferno, esse inferno, não tem espelhos. E aí uma outra personagem diz para ela, olha para mim, nos meus olhos, e tenta se olhar nos meus olhos.
E aí ela olha e não consegue se ver, diz que se vê muito pequena. E aí essa outra personagem diz: você vai ser vista agora pelos meus olhos. E aí ela se pergunta: mas como que eu vou ser vista pelos seus olhos? E se o seu gosto for diferente dos meus? Então, na verdade, o Sartre está dando a ver esse espelho que é os outros refletindo sobre a gente, os outros que se projetam na gente, e o agente que também o tempo todo se lança em direção aos outros nesse espelho infinito que é a vida em companhia de uma sociedade tão plural, não é mesmo? E para fechar, eu acho que a gente precisa retomar o sentido da frase "o inferno são os outros". O inferno são os outros não significa que os outros são o inferno e a gente está livre de todos os problemas do mundo. Pelo contrário, o inferno são os outros, porque são os outros que, de certa maneira, veem a gente com os olhos. A gente, ao olhar para eles, se espelha enquanto indivíduos. A gente só consegue ver o mundo através dos nossos olhos, refletido nos olhos dos outros. Então, de certa maneira, a gente também é os outros. Todo mundo são os outros. Então o inferno não é um inferno individual. O inferno é que todo mundo é obrigado em ser outros o tempo inteiro. Se você soubesse quem você é, se você soubesse quem você é. Curta, compartilhe, comente, divida com os amigos, diga o que achou e volte mais vezes aqui para ver a nossa nota literária aqui no Nota Terapia. Um grande abraço, até mais.